Boa tarde, meu nome é Thiago de Carvalho Galo Pereira, eu sou um aluno de mestrado do professor Theo de Campos e o tema da nossa pesquisa é reidentificação de pessoas. Então hoje eu venho aqui apresentar para vocês um trabalho que a gente fez nesse tema denominado Domain Adaptation for Person Identification New Unlabeled Data. Essa data aí de fevereiro de 28 de 2020, um ano atrás mais ou menos, é que a gente apresentou esse trabalho numa conferência, o nome da conferência é VISAP, foi realizada em Malta no ano passado. Inclusive, com esse trabalho a gente ganhou uma premiação de Best Student Paper da conferência, então foi bem interessante aí. Bom, começando aqui, aqui uma ideia de como a gente vai dividir essa apresentação, né? Então, primeiro eu vou dar um geral para vocês do que é reidentificação de pessoas, o que a gente chama de adaptação de domínio nesse mundo, né? Nessa tarefa de reidentificar pessoas, os objetivos da nossa pesquisa, alguns trabalhos relacionados, o método que a gente propôs para esse trabalho aqui, uns resultados experimentais e, por fim, vou fazer umas conclusões e os trabalhos futuros que a gente já até começou a fazer hoje, né? Bom, a identificação de pessoas, ela é o ato de você, como o nome diz, né, reidentificar as pessoas em câmeras que não têm overlap, né? Então, se você pensar hoje, em todo lugar você tem esses circuitos fechados de televisão, né, essas câmeras de segurança. Então, você tem várias câmeras ali dentro de uma casa, dentro de um shopping, de um bar, e elas não... Uma câmera não consegue enxergar coisa que a outra enxerga. Você quer saber que a mesma pessoa que passou na câmera em um momento é a que está passando na outra câmera em outro. Por exemplo, num shopping. Você quer saber que aquela pessoa que entrou ali pela Renner às 2 da tarde era a mesma pessoa que estava na praça de alimentação às 2h30, por exemplo. Coisas desse tipo. E poder fazer um surveillance, né? um vigiar, não sei a palavra correta em português, mais inteligente assim, e poder auxiliar o trabalho do segurança, dessas pessoas assim, né? Então você pode ir acompanhando com mais facilidade. E na reidentificação de pessoas, o que é um domínio? A gente chama de um domínio qualquer dataset ou qualquer grupo de câmeras. Por exemplo, o grupo das câmeras de segurança da minha casa é um domínio, os grupos das câmeras de segurança do bar é outro, do shopping é outro. E a gente diz isso porque as câmeras têm uma variação muito grande de iluminação, o ângulo, a posição, a distância que elas estão das pessoas, se as pessoas costumam passar de frente, de costas. Então, cada câmera inclui novas informações que o nosso modelo precisa aprender. Por isso que esse grupo de câmeras, ou até cada câmera nova, pode ser conhecido como um domínio. Aqui a gente tem umas imagens de exemplo de um dos datasets que a gente trabalha, que é o Marketing 1501. Vocês podem ver que as imagens têm baixa qualidade, eu tive que dar uma expandida nelas para botar aqui na apresentação. Realmente esse é um desafio, normalmente câmeras de segurança têm baixíssima qualidade as imagens no geral. Bom, o objetivo aqui do nosso trabalho é melhorar a performance da reidentificação de pessoas em novos datasets sem a necessidade de anotá-los. Então, quando a gente fala que vai fazer um Domain Adaptation, a gente quer treinar o nosso modelo num domínio fonte, onde a gente tem todos os dados, tem tudo anotado, por exemplo, um domínio acadêmico, que já está tudo pronto, e pegar esse modelo e fazer com que ele se comporte bem, que ele tenha uma boa performance, quando eu tiver um novo conjunto de câmeras, um novo dataset, alguma coisa. Só que eu não quero ter todo esse trabalho de anotar os dados, que a gente sabe que para treinar essas redes neurais a gente precisa de muitos dados, e essa anotação é um processo que tem muito custo, né? Demanda muito tempo, muita gente trabalhando em cima disso, e se não for bem feita não vai gerar um bom resultado, né? Então a gente quer explorar aqui meios de fazer com que esses modelos funcionem bem em novos domínios sem a necessidade de anotar esses novos domínios. Bom, um pouquinho aqui dos trabalhos relacionados. O estado da arte, há um tempo atrás, né, 2019, 2018, por aí, usava algumas coisas para você definir para onde você está olhando para a imagem, porque normalmente essas imagens de câmera de segurança, você passa um detector de pessoas para fazer um crop ali próximo do corpo da pessoa, mas às vezes a pessoa está de costas, a pessoa está de frente, às vezes a pessoa está oclusa, tem alguma coisa barrando parte do corpo. Então o que a gente está olhando? Como a gente fazer uma comparação justa entre duas imagens, né? Então as redes neurais aí, Attention Based, esse mapinha aqui de atenção é bem interessante, eles conseguem falar, para essa imagem aqui está muito bom de ver o rosto, então vamos focar nossas features aqui na altura do rosto, ou para essa imagem vamos focar nossas features na altura do tronco, na altura das pernas, e aí a gente consegue dar um direcionamento melhor para a rede, aprender essas features mais específicas para aquele domínio. Então deu resultados muito interessantes. Quando a gente diz em Factorization Neural Networks, o termo Factorization significa
pegar essas features, pegar informações de diversas camadas diferentes. Então você tem algumas camadas de convolução e você quer lá no final juntar, concatenar essas features de camadas diferentes da sua rede, porque camadas diferentes podem dar informações diferentes. Por exemplo, às vezes uma camada mais baixa pode falar se é homem ou mulher, e uma camada mais profunda pode falar, sei lá, se é loira ou morena, alguma coisa assim, sabe? Então você juntar essas informações de diferentes camadas, fazer essa fatorização, também mostrou resultados interessantes. E tem também o Body Part Detection, porque quando a gente detecta, aqui está a perna direita, aqui está a perna esquerda, aqui está o braço, aqui está não sei o que, eu consigo, por exemplo, extrair uma feature para cada membro do corpo da pessoa ali, e depois quando eu for tentar mirar, né, comparar com outra pessoa, eu vejo... comparo braço com braço, perna com perna, e aí eu dou uma facilitada aí no desafio, né? Vários trabalhos aí abordam, né, esse problema. Tem duas categorias. Uma que é o Magic Learning Task, que é o jeito que a gente aborda, que é a ideia de, tipo, dada uma imagem, eu vou extrair um vetor dessa imagem, esse vetor ele vai estar num espaço euclidiano, e eu posso olhar para esse espaço euclidiano e falar, vetores próximos do espaço euclidiano tendem a ser da mesma pessoa, e vetores distantes nesse espaço euclidiano tendem a ser pessoas diferentes. E tem um pessoal que trabalha com classificação. Então eu tenho cada pessoa é uma classe e eu quero espalhar essas classes aqui no meu estado, e se eu tiver para lá é uma pessoa, se eu tiver para cá é outra pessoa. No nosso trabalho a gente não pode abordar como classificação essa tarefa, porque a gente está pegando um domínio e quer analisar em outro. Então no meu domínio fonte aqui, eu vou estar vendo pessoas que não vão existir no meu domínio target, né, no meu domínio alvo. Então, se eu abordasse como classificação, eu ia ter um problema que várias classes que eu usei para treinar não iam existir na hora que eu fosse aplicar, e aí você entra numa complicação. Então, a gente acha muito mais interessante abordar isso como Magic Learning, para que a gente sempre aprenda a levar a imagem de pessoas para o espaço vetorial e fazer análises em cima desse espaço vetorial para determinar se é a mesma pessoa ou não. Bom, algumas técnicas aqui de adaptação de domínio que já foram publicadas, já foram utilizadas. O primeiro cara lá, que começou a falar de Domain Adaptation, né, para reidentificação de pessoas, falou no Direct Transfer. O Direct Transfer é o teste, né, a análise mais inocente que tem. Ele basicamente treinou a rede dele num dataset e analisou no outro para ver esse potencial de generalização da rede, né? Então aí é um baseline que você tem para saber a capacidade de generalização da sua rede, e é esse cara que a gente quer bater, para ver se realmente as outras técnicas de adaptação de domínio estão dando resultado. A gente tem o Camera Style Adaptation, onde o cara, o Zong, né, ele usou uma Cycle Gam para, dada a imagem de uma pessoa na câmera 1, eu quero aproximar essa imagem da pessoa na câmera 1 para que se ela pareça que estivesse na câmera 2. Desse jeito eu começo a aprender como a pessoa qual é a aparência da pessoa na câmera 1 e como é a aparência da pessoa na câmera 2. E eu começo a fazer um data augmentation desse jeito e começo a ter mais vistas daquela pessoa no meu dataset, e começa a ficar mais fácil para que eu aprenda features robustas para aquelas pessoas, entendeu? E por fim, o Domain Guided Wipeout, o grupo do Shao lá, eles pegaram e concatenaram vários datasets que existiam, fizeram um dataset gigantesco, e eles fizeram um treinamento em parte desse dataset e aprenderam quais partes da rede que ficavam especialistas em cada dataset. E aí, por fim, eles iam fazendo um dropout e desligando as outras partes da rede que não eram boas para aquelas features, para tentar ficar especialista em múltiplos datasets diferentes. Bom, então aqui o método que a gente está propondo, a gente usa uma ResNet 50 aqui, porque a gente não estava querendo usar nenhum modelo muito complexo, a gente queria ver o potencial das técnicas de adaptação de domínio. Então, se a gente conseguir ver esses passos das melhoras, né, já era interessante para a gente. E as camadas residuais da ResNet tem aquele bypass, né, que ele consegue fazer, se necessário, e a gente acredita que isso é muito interessante para levar informações de níveis mais rasos para níveis mais profundos, né? Então, a escolha da ResNet foi porque essas camadas residuais podem se aproximar um pouco daquelas redes de fatoração, né, que a gente viu lá no Related Works. A gente começou com ela pré-treinada na ImageNet, né, para já começar aí de um espaço mais avançado. Usamos a Triplet Loss com Batch Hard.
Aqui no canto direito a gente tem um exemplo de como funciona a Triplet Loss. A ideia dela é que para cada exemplo no treinamento você vai pegar uma tripla de imagens, onde você tem uma imagem que é a sua âncora, que é a imagem da pessoa que você está querendo aprender ali. Você tem um exemplo positivo, que é uma imagem dessa mesma pessoa em uma outra câmera, em outra vista, e você tem o exemplo negativo, que é uma imagem de uma... Desculpa, o positivo é a imagem da mesma pessoa em outra câmera, em vez da âncora, e o negativo é uma imagem de outra pessoa que pode estar em qualquer câmera, seja na mesma, seja em outra. E quando a gente diz batch hard aqui, eu estou querendo pegar a imagem da mesma pessoa que está mais distante da pessoa que eu estou querendo aprender e a imagem de outra pessoa que está mais próxima. Então é o caso mais difícil. E aí a gente passa aqui pela mesma rede, extrai esses features e eu quero, com a triplet, aproximar as duas features da mesma pessoa e distanciar as de pessoas diferentes. Então esse é assim que funciona o aprendizado. A gente usa também o otimizador Radan e a gente propôs esse scheduler de batch, porque o que acontece? Quando você tem um batch muito grande, você tem um universo muito grande de comparação. Então, muito provavelmente vai ter a feature de uma pessoa diferente que vai estar muito próxima do exemplo que você quer aprender e vai ter uma feature da sua pessoa que, sei lá, numa câmera ruim que ela está muito longe, nem parece que está. Então, esse desafio começa muito difícil quando você tem esse universo muito grande. E aí a rede não conseguia convergir, não conseguia aprender. Então, a gente diminui esse batch para manter o universo menor, para manter o aprendizado mais fácil. E conforme a rede converge com um batch pequeno, aí a gente aumenta o batch, aumenta o universo de comparação, dificulta a rede e faz a próxima etapa. Desse jeito, a gente consegue ir dando passinho de bebê, assim, aprendendo aos poucos e consegue levar a rede a aprender features mais robustas. Bom, aí depois a gente usou a CycleGAN, que é a mesma ideia lá do Cycle Transfer. E a CycleGAN ela vai conseguir pegar imagens de dois datasets, dois domínios diferentes e aproximar as duas. Ou seja, eu consigo pegar do domínio alvo e aproximar para o domínio fonte, ou do domínio fonte e aproximar do domínio alvo. Então o que a gente faz aqui é pega todas as imagens do domínio fonte, onde a gente tem a anotação, sabe quem é aquela pessoa, passa pela geradora da nossa CycleGAN, de forma que ela tenha uma aparência próxima do nosso domínio fonte e aproveita a anotação do nosso domínio alvo. Então a gente gera esse dataset intermediário que ele parece com o domínio alvo e aproveita as anotações que a gente tinha no domínio fonte. Desse jeito a gente tem esse dataset intermediário aí bem mais próximo com o domínio alvo e a gente faz um fine tune na rede que a gente já tinha treinado no domínio fonte nesse dataset para que melhore um pouco os resultados. Depois a gente faz os pseudo-labels. Como eu disse lá antes, a gente aborda isso como Magic Learning. Então, na hora de fazer o Magic Learning, eu dei uma imagem de entrada, essa imagem de entrada gera um vetor de saída. Então, eu vou pegar todas as imagens do meu domínio-alvo, que eu não tenho nenhum label, nenhuma anotação, eu não sei de qual é a pessoa em cada imagem. Vou extrair as features, os vetores de todas essas imagens e jogar num espaço vetorial. Dentro desse espaço vetorial, eu uso uma técnica de clusterização. Aqui a gente escolheu o K-means para utilizar, para agrupar esses vetores, essas features, esses vetores, né? E eu digo que cada cluster, cada grupo ali que eu gerei, é uma pessoa, é a classe de uma pessoa. Desse jeito, eu anoto o meu dataset sem eu ter que ir lá anotar, né, de uma maneira automática. E aí a gente chama de pseudo-label porque eu vou assumir que a minha clusterização é perfeita, que esse label tá certo, e eu gerei uma anotação para o meu dataset alvo. Então eu faço agora um treino com as imagens do dataset alvo, mas com esses labels que eu assumi que estão corretos, gerados pela clusterização. Então não precisei anotá-los, gerei uma certa anotação para poder treinar, e agora eu tenho as imagens reais ali do meu dataset alvo para fazer o treinamento. Então, para os resultados, aqui a gente tem os resultados da CycleGAN, a gente consegue ver uns resultados bem interessantes, por exemplo, quando está indo ali da COHK para Market. Market foi gravado num mercadinho de rua, então em várias imagens no fundo tinha um gramado e não sei o quê. E o COHK foi numa universidade em Hong Kong, que as câmeras tinham uma angulação muito grande, então você sempre pegava muito do chão atrás das pessoas. Então você pode ver que ele consegue aqui nessa primeira imagem da esquerda, acima, ele consegue substituir esse chão granulado ali da Universidade de Hong Kong por uma graminha que parece ali com o mercado lá onde o market foi pegar as imagens do market, e a pessoa parece a mesma, entendeu? Muda um pouquinho ali as cores, e aí é interessante ver que quando envolve o seu HK, tem uma mudança de textura, bem interessante. E quando envolve a Viper, as mudanças são mais no campo da coloração. E a gente vai ver aqui, nessa próxima tabela, que os resultados aqui, ó, a gente pegar aqui quando a gente está saindo da Viper ou da Market indo para o COHK,
os saltos são bem grandes. E os saltos, quando a gente está tratando aqui com os outros datasets, não são tão grandes como com a COHK sendo o target. O porquê? Porque como a COHK tem esse fator muito forte da granularidade ali do chão, a gente consegue que a CycleGAN faça essa diferenciação de textura. E a gente viu que essa diferença em textura ela é muito mais importante e aproxima muito mais o dataset do que só uma diferença em coloração. Por isso que quando a gente está saindo de qualquer outra e indo para a COHK e a gente consegue aprender essas texturas que tem na COHK, a gente consegue resultados muito bons. Bom, aqui indo para os resultados qualitativos, né, da técnica de pseudolabels, a gente pode ver aqui um cluster que foi gerado pelo nosso método e a gente vê que tem pessoas distintas nessas imagens, não são todas da mesma pessoa, mas a gente consegue ver um padrão, várias pessoas aqui com uma calça mais escura, uma camisa verde, um tom um pouco azulado ali, então a gente consegue ver que tem um padrão seguindo e estamos bem próximos aí de fazer uma anotação interessante. E vendo os resultados aqui, a gente pode ver que para todos os casos, mesmo ali quando a gente sai da Market e vai para a Viper, que a CycleGAN não tinha conseguido dar um resultado interessante, o pseudolabel dá um resultado interessante, e isso acontece por causa daquela coisa que a gente falou de domínio lá no começo, que cada câmera que você insere, você muda o seu domínio, porque cada câmera vai ter novas características de iluminação, de ângulo, a pessoa parece diferente, aquela coisa da COHK que a textura do background, né, do fundo é diferente, então o jeito que a rede aprende a segmentar a pessoa para tirar a informação do fundo e conseguir extrair informação só da pessoa é diferente para seu HK e para o market, porque no market ele aprende que grama ele não quer saber, a informação de fundo vai jogar para fora. No market, ou no seu HK, perdão, ele tem que aprender aquele padrão, aquela textura do chão granular que tem lá na Universidade de Hong Kong. Então, quando a gente passa a usar as imagens reais do dataset alvo, é muito mais fácil para que a nossa rede aprenda features robustas a, no mínimo, identificar a pessoa ali naquela imagem e conseguir tirar essa informação do fundo da imagem, que não nos interessa, e pegar as informações da pessoa. Então, mesmo que a CycleGAN ajude a aproximar a pessoa, não sei o que, ela, às vezes, não vai conseguir pegar esse background tão fidedigno que aí que a gente consegue, né, eliminar. Então é bem interessante ver que mesmo sem estar com os labels perfeitos, corretos, só da gente estar fazendo o nosso treinamento usando as imagens reais do dataset alvo, né, a gente já consegue ganhos bem interessantes aí, né? A gente tem um ganho aqui de quase 3% nesse caso 9%. No seu HK, né? Pô, a gente saiu de 6% para 36% aqui, ou de 20% para 38%. Então, são ganhos bem expressivos aí, e a gente consegue comprovar aqui que dessa maneira a gente já pegou um dataset fonte, né, onde a gente tinha tudo anotado, estava tudo pronto para a gente, conseguiu treinar um modelo que performasse bem lá e conseguiu já apresentar resultados melhores quando ia lá para um outro dataset alvo. Então, nosso objetivo aqui de melhorar essa performance no dataset alvo foi alcançado, mesmo que a gente ainda tenha um bom trabalho aqui para conseguir resultados que possam ser utilizados, possam ser bons o suficiente para a gente levar esse modelo para a prática e poder soltar em qualquer câmera, né, em qualquer estabelecimento. Bom, a gente viu aí, né, que os pseudolabels dão um boost muito bom na performance, ele é bem interessante. O nosso Bad Scheduler, ele fez toda a diferença, porque realmente durante o treinamento, antes da gente implementar ele, vários treinamentos não convergiam, porque esses pseudolabels geravam os datasets muito complexos, porque a gente às vezes tinha imagem da mesma pessoa em câmeras diferentes, então quando a gente tinha esse universo de comparação muito grande, às vezes o erro do pseudolabel tinha botado uma imagem minha como classe 1, uma imagem minha em outra câmera como classe 10, sabe? Então a Triplet estava aproximando ali, porque eram muito parecidas as imagens, e esse universo de comparação dificultava. Então quando a gente foi diminuindo esse universo e aprendendo aos poucos, depois crescendo, a gente conseguiu melhorar muito a robustez do nosso modelo. Bom, então a gente pode ver que foi bem interessante o salto de performance que a gente conseguiu com os nossos métodos, né? E é um passo a mais para a gente conseguir realmente usar esse método em aplicações reais, né? Onde você não pode sempre ficar anotando dado para cada novo conjunto de câmeras que você tem.
Então, como trabalhos futuros, que a gente já começou a fazer, né, reutilizar esses pseudo-labels de uma maneira iterativa, né, porque depois que eu já fiz eles, eu tenho uma rede um pouco melhor para aquele dataset. Será que se eu pegar todas essas imagens dos pseudo-labels do dataset alvo de novo e refazer a clusterização usando a rede que já foi treinada com pseudo-labels, eu vou conseguir pseudo-labels melhores? Talvez. Então, pode ser interessante aí fazer isso de uma maneira iterativa e ver até onde a rede consegue ir aprendendo. E também testar outros algoritmos de clusterização. A gente utilizou o K-means, que usa todas as imagens ali do dataset alvo. Então, os outliers no K-means podem ter uma influência negativa, já que ele está usando todos e esse outlier pode estar puxando o centroide ali do nosso cluster para regiões que não são tão interessantes. Então, experimentos com outros algoritmos de clusterização podem dar resultados bons também. Bom, por mais é isso. Muito obrigado pela atenção de todo mundo.